Oi, mozões! Agora a gente vai começar o mapeamento no olhômetro. E primeiro, para vocês conseguirem entender esse mapeamento, vocês vão precisar ver os outros vídeos. Vou começar tirando a foto da sobrancelha da minha cliente. Sempre tiro a foto de frente para eu avaliar se um lado é diferente do outro. Vamos começar achando o nosso ponto inicial. Então, vou fazer uma bolinha no ponto inicial da base inferior, ponto alto e ponto final, sempre na direção do finalzinho dos cílios. Fiz a mesma coisa na parte superior, sempre rente aos pelos. Ponto inicial, ponto alto, sempre antes da descidinha para a cauda. E o ponto final a gente já fez. Faço a mesma coisa do outro lado, sempre observando se as bolinhas estão ficando na mesma direção. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou achar os pontos iniciais, ponto alto, ponto final e faço a mesma coisa na parte superior. Para vocês entenderem esse módulo, vocês precisam assistir o primeiro módulo, tá? Esse aqui é um design mais avançado para quem já tem mais experiência. Uma pessoa iniciante ou que não tem muita experiência já não consegue fazer esse design. Então, vamos lá. Agora a gente vai pegar o nosso lápis da Mitsubishi com a pomadinha Easy In. Sempre estico bem a minha pele, ponto inicial, ponto final. E o dedinho em cima do olho. Venho rente ao meu pontinho, rente ao pelo da base inferior. Sempre com movimento de vem. Solto a pele para eu ver como ficou a minha linha. Faço mais um pedacinho, solto a pele, sempre respeitando o pelinho da cliente, sempre rente aos pelos. A gente não desenha um design novo para a cliente, a gente vai respeitar o que a cliente já tem. Então, vou fazendo isso em toda a base inferior, movimentos de vem, pedacinho por pedacinho, sempre soltando bem a pele. E agora eu vou fazer na minha cauda, da mesma forma. Vocês podem perceber que a minha linha tá bem rente ao pelo da cliente. E termino sempre bem fininho, bem delicada essa cauda. Fiz a base inferior, agora eu vou fazer a base superior. Sempre começo do meu ponto alto. Pra minha cauda, eu não gosto de começar do início da sobrancelha. Então, traço um pedacinho no meu ponto alto, solto para eu ver como está, faço mais um pedacinho, solto para eu avaliar. E agora eu vou arredondando. No meu ponto alto sempre tem que estar a parte redonda, tá? E agora eu venho fazendo a partezinha da minha cauda, bem fininha, como se eu estivesse fazendo um Vzinho. Então, fiz toda a parte da cauda. O design à mão livre é um design diferente, tá? Tem que ter mais experiência, é um design mais difícil. Eu sempre gosto de ir limpando com palitinho com adstringente, pouquinho algodão, para deixar essa linha sempre mais fininha. Então, deixei a linha bem fininha. Se eu ver que algum ponto ficou a linha mais grossa, eu volto e deixo mais limpinha. Fiz todo o meu ponto alto, toda a minha cauda. Agora eu vou fazendo pedacinho por pedacinho, até levar todo o design da base superior para o início da sobrancelha. Eu desci um pouquinho a mais no meu ponto, né, para não ficar a sobrancelha muito grossa, tá? Sempre gosto de reforçar bem também. Então, vou fazendo de pouquinho em pouquinho, sem pressa. Sempre reforçando a linha. A minha parte do ponto inicial é uma das principais, para a gente conseguir deixar uma igual à outra. Elas nunca vão ficar idênticas, isso é fato, tá? E você precisa explicar isso para sua cliente, que você nunca vai conseguir deixar uma idêntica à outra. Porém, a gente tem o trabalho de deixar elas mais parecidas. Agora eu venho fazendo meu início, pedacinho por pedacinho, soltando a pele para eu ver como está ficando. Você vê que a pele dela estica bem. Tive que descer um pouquinho do ponto que eu fiz para não ficar muito grossona, tá? Eu venho com o palito e o adstringente para deixar bem limpo. Se eu quero que a minha linha suba um pouquinho, eu vou limpando por dentro dos pelos
e ela vai subindo um pouquinho, saindo um pouquinho rente aos pelos. Se eu quero que a minha linha fique mais próxima ao pelo, eu sempre limpo por fora do meu design. Agora eu vou começar a minha base inferior, sempre rente ao pelo também, sempre esticando a pele, movimentos de vem. Vou em direção à bolinha que eu marquei, pedacinho por pedacinho. Sempre limpo a minha linha quando ela ficar grossa. Então, eu vou fazendo pedacinho por pedacinho, paro, limpo se ficou mais grossinha. Esse lado é sempre o lado mais difícil para fazer. Por quê? Porque sempre tem um lado que é mais baixo que o outro. Então, a gente tem que ter essa percepção. Então, eu sempre vou limpando, vou fazendo, vou limpando, fazendo e limpando. Eu sempre gosto de ir tirando foto durante todo o procedimento e assim eu não preciso ficar levantando a minha cliente. Tirei a foto, avalio onde eu preciso ajeitar. Se ela tá muito para cima, eu limpo por dentro. Se ela tá muito para baixo, eu limpo por fora da minha linha. Então, eu sempre vou tirando a foto e vou avaliando o que precisa ser melhorado, para não ter que ficar levantando minha cliente toda hora. Agora, para eu passar a parte superior, fica mais fácil. A gente vai pegar uma linha, vai traçar lá, como se a gente estivesse ligando o ponto inicial no ponto alto, e vai fazer a mesma coisa do outro lado. Só que a gente só vai se ligar na parte do cruzamento do ponto central. Então, isso vai facilitar muito você no seu olhômetro. Por quê? Porque a gente só vai cruzar a nossa linha, como se a gente estivesse cruzando do ponto inicial ao ponto alto, porém, a gente só vai dar a percepção na linha do ponto central. Você vê que o cruzamentozinho ali na base inferior ficou um pouquinho mais acima da onde a gente tinha feito o design. Então, a gente vai limpar a base inferior, porque significa que estava um pouco para baixo. Então, esse cruzamentozinho vai ajudar muito vocês no olhômetro. E é essa forma que eu trabalho com o olhômetro, tá? É a forma que eu me sinto mais segura em deixar os dois lados iguais. Para você conseguir fazer o olhômetro, você precisa entender a explicação sobre o mapeamento, senão você vai ficar perdido aqui. E agora a gente vem reforçando toda a linha, né, para deixar bem definida e facilitar na hora do pensamento. Faço da mesma forma, sempre começo arredondando pelo ponto alto e fica mais fácil agora da gente terminar o nosso olhômetro, porque tá meio caminho andado já. E agora a gente vai fazendo toda a cauda, sempre rente aos pelos. E agora a gente vai fazendo toda a nossa cauda, sempre esticando bem a pele, pedacinho por pedacinho, soltando a pele. E a nossa caudinha sempre tem que terminar um V bem fininho, para ficar bem delicado.